Buenas, mundo, alegria! Estamos de volta nessa semana, que é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, com vocês aqui na Rádio Cultura de Curitiba, com o programa Pura Vida Acontecendo, onde a gente vai falar sobre astrologia, sobre tarô e direcionamentos para a nossa semana. Então, toda quarta-feira ao meio-dia estou aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa Pura Vida Acontecendo. Como é que vocês estão? Semana passada a gente falou sobre o eclipse e a gente sintonizou alguns assuntos sobre relacionamentos. E essa semana a gente tem essa movimentação aí no céu que eu quero conversar com vocês sobre... Primeiro, como a astrologia ela é uma forma de programação um pouco complexa, então cada vez que a gente for falar um pouquinho sobre o céu do momento, é importante que a gente tenha muita calma e paciência, porque são muitas informações, mas a gente pode entender como pequenos compartimentos, pequenas programações que afetam o nosso campo emocional e energético. Ou seja, apesar de ser um assunto que para leigos parece ser muito complexo ou muito longe do racional, quando a gente vai trazendo essa abordagem da astrologia e dos oráculos para o nosso momento, a gente vai conseguindo identificar situações, experiências, eventos que são comuns a todos nós. Então, hoje, dia 9 de outubro de 2024, a gente vai falar um pouquinho sobre essa semana pós-eclipse solar, pós-eleições também, pós muitas movimentações, e a sensação de modo geral é que a gente está numa semana muito mais agitada, digamos assim. Então, se a gente vai traduzir alguns elementos do céu do momento para falar sobre essa agitação, a gente pode entender que não temos eventos e situações que atuam de forma separada. Então, isso acontece por causa do eclipse, isso acontece por causa da lua, isso acontece por causa disso e daquilo. Assim como na nossa vida aqui na matéria, nada é responsabilidade exclusiva de um setor ou de uma pessoa, as coisas acontecem todas conectadas. Então, é para isso que a gente vai olhar um pouquinho quais são esses movimentos. Então, hoje, dia 9, a gente já está no meio da semana. Vamos olhar para essa semana como algo que começou ali no dia 7 e vai até 13 de outubro. Então, ao longo dessa semana, a gente tem várias dinâmicas que a gente pode colocar assim como desafiadoras, onde a gente precisa de uma paciência e de um cuidado extra para conseguir compreender como lidar com elas. Se a gente for colocar aqui um título para o meio da nossa semana e alguns cuidados que a gente precisa ter a partir de agora, seria com Júpiter retrógrado, que é um planeta que lida com e influencia na expansão de assuntos relacionados a conhecimento, expansão de assuntos relacionados a estudos, a viagens, a temas ligados à carreira, e ele entra no movimento retrógrado. A gente, de forma geral, tem o costume de falar muito sobre retrogradação de Mercúrio, aquela coisa que vira meme, né? Mercúrio retrógrado, então todo mundo começa a falar que tudo é culpa do Mercúrio retrógrado, sem entender exatamente qual é a função disso. Então, quando a gente fala que qualquer planeta está retrógrado, a gente está falando de uma ilusão de ótica, né? Do ponto de vista da Terra, a gente tem a impressão de que aquele planeta está se movimentando para trás. Mas o que nos interessa não é o que realmente acontece na fisicalidade, mas a influência energética deste planeta sob as nossas dinâmicas pessoais, humanas e nosso campo eletromagnético. Então, cada vez que um planeta ele inicia sua retrogradação, ele, na verdade, está nos trazendo um período de oportunidade
para que a gente revise os temas dos quais ele é responsável. Então, se Júpiter é esse planeta grandão que mexe com assuntos grandões, que traz situações e eventos que, de certa forma, não somente nos impactam individualmente nos assuntos que são relevantes, que são importantes, mas também no coletivo, e ele entra em retrogradação, em revisão a partir de hoje e vai até fevereiro de 2025, significa que esse processo de significativas oportunidades, de revisões nesses temas relacionados a este planeta, de certa forma vão precisar ter mais atenção. Porque quando o Júpiter ele está retrogradando, ele vai retrogradar numa qualidade, num signo, numa energia específica. Pausa para um golinho de água. E aí a gente vai perceber que esse Gêmeos, essa qualidade aqui, ele vai trabalhar questões de comunicação para fazer a gente olhar de novo para aquilo que a gente está com processo em justiça, para aqueles assuntos que estão relacionados aos nossos estudos, para viagens. Então, de forma prática, como é que esse Júpiter retrógrado em Gêmeos vai nos influenciar e qual é o cuidado? Se você tem contratos a partir de agora, ou que já estão acontecendo, até final do ano principalmente, mas colocando isso até fevereiro de 2025. Se você tem viagens marcadas, possivelmente, a maioria das pessoas do planeta, porque está chegando o final do ano. Mas o que a gente vai olhar? Para documentos, contratos e todas essas situações. A gente vai olhar para letras miúdas, para detalhes que a gente não consideraria. Compras pela internet, coisas online, transações, todos esses processos que de alguma forma a gente naturalmente, por ser final de ano, estarmos todos coletivamente numa grande correria, a gente não dá tanta atenção. Com essa retrogradação de Júpiter, coisas que poderiam ser pequenas, pequenos detalhes, pequenos erros, podem influenciar em grandes faltas. Então, como ele também, nessa dinâmica, acaba trazendo situações excessivas, a gente tem que cuidar realmente para não cair naquela famosa armadilha de pecar por excesso. Então, tudo que tiver relacionado a estudo, sabe aquela coisa que já ficou muito até óbvia em relação a, desde o período da pandemia, de comprar muitos cursos, de adquirir muitas coisas, de imaginar que se você fizer uma lista de situações, de eventos, de participações em cursos, de estudos, você vai conseguir alcançar um objetivo mais rápido, enquanto na verdade aquilo vai consumindo o teu tempo, vai te gerando mais ansiedade. Situações relacionadas à revisão de carreira, à revisão de como é que estão as dinâmicas de trabalho, para que não se exceda no momento onde a nossa energia de expansão, ela está sendo revisada. E a gente pode sim olhar para essa revisão de forma muito positiva, entendendo que a nossa atitude nessa lida com imprevistos e nosso grau de atenção maior, para que a gente possa olhar para aqueles detalhes minuciosos e para que a gente possa trazer uma atenção para aquilo que é importante mudar também, porque nada é linear. Então, ao mesmo tempo que esse Júpiter retrógrado, que começa hoje e vai até fevereiro de 2025, traz essa tendência, de certa forma, caótica na comunicação, nas transações, as questões relacionadas a vendas, tudo que vem de muito expansivo e que toma bastante do nosso tempo, principalmente no final do ano, onde aumenta-se o consumo de todos esses assuntos relacionados tanto a estudo, quanto viagens, quanto conhecimento, quanto querer resolver causas na justiça. É importante que a gente entenda também que até mesmo o imprevisto, o atraso, aquilo que estava prestes a acontecer e de repente faz uma grande curva, não deixa de ser
algo que possa trazer um benefício maior, além do aprendizado, da gente desenvolver uma certa paciência e depois, dali a pouco, pensar, que bom que foi assim. Que bom que aconteceu dessa forma, se não tivesse acontecido esta curva ou essa situação que parecia um grande impedimento ou um erro, as coisas poderiam ter sido piores. Então, de certa forma, quando a gente olha para essa perspectiva que a astrologia nos traz, a gente vai entender que a gente também pode antecipar como é que a gente vai lidar com temas que são comuns, porque a gente vai trazendo mais consciência, a gente vai antecipando a informação e naturalmente percebendo que a escolha de como a gente vai lidar com esses grandes eventos que de alguma forma afetam a todos nós, a escolha é sempre individual. Então essa revisão para lidar com imprevistos dentro desse assunto é grandona, porque ela tanto tem aí esses meses, né, tem um tempo de médio prazo aí para a gente olhar para esses assuntos, quanto impacta em algo que a gente vai falar que está relacionado a outros aspectos aqui que começam nessa semana e que é primordial para todas as situações, que é a comunicação. Então, para que a gente possa fazer pontes melhores, para que a gente possa realmente entrar em trocas mais justas e absorver conhecimentos de forma que a gente realmente use com sabedoria, para que a gente não caia nos excessos, para que a gente tenha certos cuidados, tudo começa e também termina na comunicação. E aí a gente está agora nesse momento, ainda até ali o finalzinho do nosso mês com o Sol em Libra. A gente falou bastante sobre esse aspecto de Libra. Quem não ouviu o programa da semana passada, que acontece ao meio-dia, às quartas ao meio-dia, também está gravado nas redes sociais da Rádio Cultura de Curitiba e no Instagram Vanessa Panambi. Mas falamos bastante semana passada sobre essa energia de Libra, aonde ainda está o Sol e Mercúrio fazendo esse finalzinho de presença ali em Libra, e a gente tá com essa atenção maior para essas pontes de comunicação. Por quê? Para que a gente tenha um sinalizador interno, um discernimento, uma certa diplomacia para não se envolver com muitas tretas na correria, principalmente por essa correria, por essa sensação de tem pura vida acontecendo, tem muitas coisas acontecendo. Então, o que acaba influenciando nessa dinâmica de não perceber que algumas coisas acontecem porque não foram bem explicadas, porque não foram transmitidas com cuidado, porque aquilo que eu pensei ter falado e o outro ouviu de uma outra maneira causou um mal entendido silencioso. Esse Sol em Libra e esse Mercúrio, que está no finalzinho de Libra também, está aspectando Marte em Caranguejo. Então vamos imaginar assim, 3 personagens dentro dessa história, dentro dessa dinâmica nesses dias. O Sol, a nossa consciência, o personagem que nos habita como uma consciência, uma parte mais luminosa, que está prestando atenção em certas coisas. Esse Mercúrio, ele atua como nosso carteiro interno, ele que leva e traz informações, ele que pensa e fala, ele que vai tentando traduzir o que acontece. E o Marte, ele é o guerreiro. Ele é aquele que vai chegar, que vai abrir as portas, que vai tomar iniciativas. Então, Caranguejo, quando tá nessa qualidade atuando ali com esse Marte, ele traz uma sensibilidade extra. Ele traz um combate emocional. Então, quando esses 3 personagens estão tentando atuar juntos, a gente precisa ter esse cuidado extra para não levar tudo para o lado pessoal. Aliás, se a gente puder levar a menor porcentagem possível para o lado pessoal, melhor, porque a gente se ofende menos, a gente percebe que as coisas são passageiras e que as nossas pontes extremamente importantes de serem feitas são diplomáticas, justamente porque
Tá todo mundo carregando os seus perrengues no meio da correria e se a gente puder evitar o conflito, melhor. Dentro dessa dinâmica dos 3 personagens, existe então uma atenção principal para esses dias. Então, quando a gente cuida durante um certo período, a gente se dá um tempo, alguns dias, para dar uma atenção maior, para evitar certos conflitos e pensar, agora o céu tá assim, né? Então, eu vou aproveitar esses dias que eu tô percebendo que a comunicação tá mais difícil, que a gente tá mais desatento, porque tá corrido e acontecendo muitas coisas, são muitas resoluções, e vou silenciar. Sabe aquele lugar que você vai teimar, porque eu vou falar, porque eu vou responder, porque quem fulano pensa que é para falar assim comigo, é ali mesmo, você vai ficar quietinho, para você deixar essas informações não ficarem pendulando a longo prazo, porque tem situações que a gente pode, às vezes, com o silêncio ou com uma estratégia diplomática, uma conversa no momento certo, no tom de voz mais adequado, chegar realmente às soluções e os resultados que a gente precisa, sem precisar usar já o pouco de energia que nos resta para lidar com tantas coisas acontecendo, precisar lidar e se desgastar para resolver uma coisa que poderia ser resolvida de forma mais tranquila. E o pacífico aqui não é o pacífico do fingimento, de se fazer de boazinha, de bonzinho para conseguir o que quer. É uma coisa real, para que as coisas funcionem para todos envolvidos. Então, nesse processo, a gente também tem uma lua crescente em Capricórnio, que começa a partir de amanhã. E aí a gente vai olhar realmente para aquilo que a gente quer que cresça. Capricórnio está associado à qualidade da montanha da vida, a qualidade terrena, aquilo que a gente tem que subir para alcançar, são as estruturas que a gente vai desenvolvendo. Então agora, para a gente falar da lua crescente em Capricórnio, a gente vai fazer um rápido intervalinho e já voltamos com mais Pura Vida acontecendo. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Amiga dona de casa, sua panela estragou, o Pronto Socorro das Panelas consertou. 3338-3333. Conserto, manutenção de todas as marcas e modelos de panelas, caçarolas, frigideiras, chaleiras, bules, e é especializada em panelas de pressão. 3338-3333. O Pronto Socorro das Panelas também oferece a você uma grande linha de panelas especiais, como as lindas panelas Pedra Sabão, panela de ferro, panelas de alumínio fundido. 3338-3333. No Pronto Socorro das Panelas, você também encontra uma grande linha de churrasqueiras, grelhas, espetos e acessórios para o seu churrasco. Pronto Socorro das Panelas fica na rua Raposo Tavares, número 9, bem na Cruz do Pilarzinho. Pronto Socorro das Panelas, o amigo da dona de casa. 3338-3333. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 10,50. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Gostoso igual colo de vó. Se você precisa colocar as contas em dia, atenção para este recado importante. Negociar aquele débito da conta de luz ficou ainda mais fácil. Agora, você pode pagar inclusive no cartão de crédito em até 12 vezes iguais. O parcelamento da fatura no cartão está disponível no atendimento Copel, nas ruas da Cidadania ou com nossos agentes comerciais. Venha negociar com a gente. É fácil, rápido e sem burocracia. Copel, pura energia. 12h22. E voltamos com a Pura Vida acontecendo. Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, falando com vocês sobre o nosso
a nossa semana a partir da visão astrológica e oracular, o nosso oráculo semanal e também contemplando temas e pautas muito importantes e atemporais. Então, estávamos falando antes do intervalo sobre essa semana ter lua crescente no signo de Capricórnio. A partir de amanhã, essa energia transmitida pelo campo lunar que nos afeta emocionalmente começa então a crescer. E Capricórnio, trazendo essa qualidade de estruturação, vai pedir para que a gente comece a prestar atenção onde está a nossa montanha da vida, quais são as montanhas que a gente precisa subir. Falando assim de forma simbólica, para aqueles assuntos que precisamos amadurecer. Amadurecer exige esforço. Para a gente chegar em alguns lugares, para a gente subir alguns níveis, tanto de consciência, quanto de papéis, quanto de resultados, a gente precisa colocar energia. E é interessante fazer essa analogia também de que quando a gente vai subir uma montanha, a gente não pode subir de qualquer jeito. Muitas vezes a gente precisa de alguém nos instruindo, indo na frente, a gente precisa de companhia. E quando estamos aptos a subir algumas montanhas sozinhos, a gente também não pode levar qualquer coisa, ir de qualquer jeito, diante de qualquer clima e temperatura. Tem que ter alguma base de conhecimento e de forma mais leve apenas com o essencial. Então, se a gente vai fazer um paralelo aos nossos processos emocionais, entender que quando a gente está amadurecendo em alguma área da nossa vida, em algum momento a gente vai ter que pagar o preço por isso. Ou seja, algo precisa ficar para trás, algo muito chato precisa ser feito, alguma conversa difícil precisa acontecer. E é o famoso e quem for de papel que se rasgue, porque fica difícil muitas vezes, em muitos momentos, para todo mundo. Essa história de, mas para fulano é mais fácil subir essa montanha, não é, nunca, nunquinha verdade. Porque todos nós temos a nossa história, todos nós de alguma forma fizemos algum tipo de esforço, pagamos algum tipo de preço para chegar a determinados resultados. E é muito importante que a gente olhe durante esse período de chamado para crescimento que a gente só vai chegar a alguns resultados, principalmente esses que não são tão palpáveis, até começarem a se materializar, até as coisas começarem realmente a serem visíveis, quando a gente está disposto a pagar determinados preços, a aceitar a nossa própria realidade. Enquanto a gente vive de comparações de que o para fulano e fulano é mais fácil, ou de que certas coisas acontecem por causa de situações externas e não conseguimos enxergar ou negamos de alguma forma a nossa responsabilidade diante de certas coisas, essa subida da montanha da vida ela fica realmente mais difícil, mais desafiadora, mais sofridinha. Então, antecipando essas informações, a gente vai trazendo essa reflexão agora, no meio da semana, para olhar qual é o desafio, o que de repente a gente não está querendo pagar o preço e está esperando que outro pague, ou que isso seja parcelado, ou que isso seja sem juros, ou que isso seja negociável, enquanto podia ser mais simples. Ainda nessa semana, a gente também tem mais um processo aí de um planeta chamado Plutão, que em algumas leituras, algumas abordagens não é nem considerado, mas aqui a gente considera ele sim, porque ele tem uma força transformadora muito importante. E a partir do dia 11 de outubro, Plutão, ele sai da retrogradação. Então veja só como é a dança do céu. Júpiter entrando no seu processo de retrogradação e Plutão, depois de muito tempo, saindo do seu movimento de retrogradação, saindo das suas revisões, indo para o seu movimento direto. Então, ele começa
volta para o movimento direto também trazendo essa qualidade de Capricórnio e já vai para Aquário. Então, o que a gente vai sentir? Se você está sentindo que tem muita informação, que está acontecendo as coisas rápido demais, isso acelera. Isso acelera porque são transformações relacionadas aqui a estruturas de poder, estruturas coletivas, situações aonde de alguma forma existe uma expectativa muito grande ou de se manter o controle por uma velha estrutura de poder, ou de se transformar aquilo que é visto como um controle. Mas para que essas transformações aconteçam, aliás, desde que o mundo é mundo, muita sombra e muitas coisas precisam vir, porque para que a gente tenha progresso em alguns assuntos, principalmente olhando sobre essa perspectiva ocidental, a gente precisa quebrar ainda muitos paradigmas. Então, para que essas novas estruturas, todas essas propostas inovadoras, todas essas situações de transformação, que elas entrem realmente como um plano vigente, muita coisa ainda precisa ser quebrada. E aí a gente vai perceber isso como mais um ponto histórico da humanidade, de ter passado por muitas revisões, e agora chega o momento da gente colocar em prática, se a gente entender o que realmente precisa mudar do individual para o coletivo. O que nós precisamos como seres individuais quebrar de paradigmas, abrir mão de certos lugares que nos apoiam para manter tudo sobre um falso controle, para então começar a usar a favor dos nossos progressos e entender que essas inovações que são propostas tanto pela tecnologia, quanto pelas dinâmicas relacionais, quanto pelas estruturas onde as pessoas se relacionam, precisam passar por um processo interno primeiro de quebra de paradigmas. Então é aquele lugar de entender até o limite de onde algumas coisas estão sendo negadas para se insistir em fazer do jeito velho, e até onde precisa passar por um processo de adaptação aos poucos, lentamente, para que essas inovações sejam colocadas de uma forma onde, apesar de muita transformação acontecendo e de uma sensação de aceleração do tempo, a gente possa sim entrar numa visão muito mais próspera e muito mais inovadora a partir desse ponto. Quem nos auxilia a entender isso de uma forma um pouco mais específica e objetiva, de certa forma, é um outro movimento que acontece simultaneamente aqui no céu, a partir dessa semana também, que é Mercúrio, o planeta da comunicação, ingressando em Escorpião, a partir do dia 13 de outubro. Então, para o nosso entendimento, a gente pode perceber que estamos com um aspecto aqui, que ele já vai logo aspectar esse Plutão que está saindo da retrogradação. Essa conversa aqui vai trazer como uma antena mental captando muitas coisas. Uma atenção maior para o nosso final de semana, quando a gente pode tender a estar cansado de toda a correria da semana e acabar usando de forma inconsciente essa antena, que vai mediar muitas vezes extremos entre aquilo que a gente está pensando ser uma paranoia, ser um acúmulo de cansaço, de estresse, de ideias sabotadoras, e também ter um outro extremo de onde a gente precisa lidar com aquilo que é intuição, de às vezes perceber algo que não pode ser explicado, de sentir algo que não pode ainda ser falado, e entender que tanto esse lado da paranoia, do excesso mental, do cansaço, do acúmulo de situações, quanto esse lado sutil de às vezes estar com essa antena tão refinada que você acaba captando situações que não tem a ver com ações que você precise tomar. Esses dois lugares, eles são lugares de cuidado, porque tensionam também aquilo que a gente falou inicialmente sobre
a comunicação. Tanto a comunicação nas relações de trocas afetivas, quanto comunicações comerciais, quanto comunicações em relação a situações que estão prestes a acontecer. Então, essa antena mental, a grosso modo, está captando mais caos do que o normal, do que o natural nesse final de semana. Então, a gente também faz o que com essa informação? Antecipa. Pensa bem antes de falar para não materializar mais caos. Pensa bem. Aliás, tem algo muito interessante que é o significado possível da palavra abracadabra, já que estamos no mês das bruxas. Abracadabra significa eu crio tudo que eu falo. Então, se eu crio tudo que eu falo, eu entendo que essa palavra, principalmente nas qualidades de escorpião, ou elas vão ser curativas, vão ser antídotos, ou elas vão ser mais uma forma de veneno e mais uma forma de machucar coraçõezinhos e situações que já estão vulneráveis o suficiente. Então, se essa palavra ela tem esse poder de ser uma flecha lançada ou até mesmo de ser essa cauda do escorpião, esse ferrão, a gente vai entender que a responsabilidade parte do que a gente entrega através tanto do nosso pensamento, de ficar ali captando coisas que podem nos levar para lugares extremos, e esse é um cuidado maior. Em graus menores ou maiores, cada um conhece as suas vulnerabilidades, mas é um cuidado maior para que a gente tenha nesse final de semana para entender que começa realmente nessa dinâmica interna, do que se está pensando, do que se está associando. E se essa palavra, então, depois de dita, de impressa na matéria, ela é uma palavra que vai auxiliar na cura ou é uma palavra que vai ferir? E aí a gente vai percebendo essas dinâmicas já para iniciar a próxima semana. Pensamentos, palavras, conversas que estão envenenando aquilo que já de alguma forma está exigindo uma atenção, um esforço, ou que são bálsamos. Ou até mesmo o silêncio, ele pode ser um bálsamo. Quando a gente não tem nada de bom para falar, a gente fica quietinho. Quando a gente não tem nada para contribuir, a gente observa. Então, nessas dinâmicas, tem um ponto central, nessas dinâmicas mercuriais, nessas dinâmicas de comunicação, um ponto central que fala sobre quando as coisas estão muito complexas, o nosso grande objetivo pode ser, sim, manter apenas o foco na paz. Se as situações estão muito turbulentas em determinadas áreas ou com determinadas pessoas, o foco é manter o máximo de tranquilidade nesses dias mais tensos. Não é uma regra para a vida, mas é para esses dias mais tensos a gente conseguir ter esse lugar de olha para o centro da questão. Muitas vezes o centro da questão é só manter a tranquilidade, deixa as coisas se desenrolarem. Essa paz, essa tranquilidade, essa leveza, essa alegria que exige muitas vezes ainda mais esforço com algumas relações e algumas dinâmicas, exige também uma soltura de como é que a gente queria que acontecesse, como é que a gente queria que o outro entendesse, como queria que as coisas estivessem. Então, quando isso está no centro das nossas trocas e relações, é isso que nos permite unir forças. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada também, e isso continua sendo algo para ser aprofundado ao longo das semanas. Por quê? Que a gente precisa unir forças dentro dessa dinâmica. Porque todo mundo quer solução, todo mundo quer ou tem em mente algum tipo de objetivo, e quando a gente está se relacionando, quando a gente está com outras pessoas, é porque parte disso ou essa solução buscada ou objetivo é em comum com os demais, com o outro. Então, para a gente chegar e criar um espaço que começa sutil até se materializar em uma solução próspera, que seja de bem comum, iniciando ali dentro da sua casa, com os seus filhos, com o marido, com a esposa, com a pessoa que te acompanha, trazendo isso para as formas de trabalho, trazendo isso para as relações nas ruas, trazendo isso,
Sempre ampliando, mas partindo desse ponto central de que, se você não estiver em paz com a forma como você pensa sobre você mesmo, e se você não estiver em paz com a forma como você se comunica, aquilo naturalmente vai ser transmitido em todas as áreas pelas quais você se movimenta. Então, trazer essa responsabilidade de criar esse espaço que começa sutil, porque começa com a nossa relação consigo mesmo, até que isso se materialize em prosperidade, crescimento, que nos amadureça e melhora. É possível fazer isso com todas as pessoas e todas as relações? Não, para isso existe o silêncio e o recolhimento, porque tem lugares onde a gente não pode, não precisa se desgastar e intervir tentando resolver aonde já tem todas as informações de que não vai ser resolvido nessa tentativa de resolução de conflitos no momento. Então, quem não ajuda, que não atrapalhe, né? E cuide das próprias sombras e infernos, fazendo a sua parte consigo mesmo. Então, quando a gente não quer somar no inferno do outro, quando a gente não quer levar o nosso inferno para os lugares, a gente faz um movimento mínimo. A gente vai para a parte minimalista de ter que lidar com algumas ações, até para facilitar esse encontro de soluções, para que não haja mais desgastes energéticos. Então, esse já é um trabalho imenso para nós aqui como seres humanos, porque quando a gente se ocupa só de buscar a nossa paz, já tem bastante coisa para fazer. Então, aí a gente não vai precisar ficar infernizando a vida de ninguém e vai aceitando a própria realidade. Bom, eu já tenho aqui a minha realidade para lidar, já tenho meu caos, já tenho as minhas dificuldades, então se eu puder acrescentar mais um tantinho de paz durante esses dias, eu já vou entendendo na prática que é possível levar isso para a semana que vem e depois para outra. E a gente vai vivendo essa dinâmica de um dia de cada vez quando a gente está diante de situações caóticas. Não dá para criar longas perspectivas de algo que ainda é muito novo para a gente lidar, como o sentimento de paz em uma situação de conflito. A gente ainda não sabe, em determinadas situações, como fazer, como praticar, como sair realmente do discurso ou do plano mental para colocar na prática. Então, transformar os nossos encontros, sejam quais forem, sejam quais dinâmicas emocionais e quais papéis tenham, é muito importante. E aí, agora a gente vai fazer mais uma pausa para os comerciais e voltamos com o nosso oráculo. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Olá, ouvintes. Você sofre com tosse seca? Não. Essa queixa é muito comum no consultório. Por isso, temos que ter algo em mente. Não devemos procurar somente um xarope para acabar com a tosse seca. O ideal é investigar o porquê ela está atrapalhando tanto a sua vida, desde acordando à noite, constrangendo em ambientes. Vou citar algumas causas para acontecer a tosse seca. Primeira é a sinusite. Sabia que além de dar dor na face, gerar o nariz entupido, provocar aquela secreção que escorre pelo nariz, ela também pode cair na garganta, principalmente ao deitar, e assim provocar aquela tosse seca à noite que te incomoda tanto. Ou seja, se você tratar a sinusite, provavelmente essa tosse vai embora. Outro motivo é a asma brônquica, ou então a bronquite, que é quando pacientes que são alérgicos são expostos à mudança de temperatura, à prática de exercícios físicos, como também a poeira. Além disso, de provocar a tosse seca, provoca também uma falta de ar e chill no peito. Outro motivo que eu vou falar para vocês para a tosse seca, principalmente ocasionado à noite, é o refluxo gastroesofágico, que é quando o ácido do estômago sobe até a região da garganta, irrita, e assim provoca também um pigarro e uma sensação de alguma coisa presa na garganta, parece um bolo ou um comprimido entalado. Dicas gerais para você ter esses sintomas. Tenha o costume de lavar o nariz com soro fisiológico todos os dias. Assim vai evitar que essa secreção do nariz possa cair na garganta. Isso te incomodar. Além da tosse, se você tiver chill no peito e falta de ar, procure um pneumologista para ele examinar teu pulmão e ver a necessidade de realizar exames e indicar um tratamento.
Outra dica simples, mas útil: quando perceber que o clima está muito seco, principalmente ao dormir, você pode colocar uma bacia com água no quarto ou uma toalha molhada na cabeceira da cama ou simplesmente fazer inalação com soro fisiológico. Por último, percebendo também um pigarro, azia, queimação no estômago, te oriento a procurar um gastroenterologista, que é o médico do estômago, e também evitar cafeína, por exemplo, café, chá preto, chá mate, chá verde, refrigerantes, principalmente não se alimente e logo deite. Quer saber mais sobre esse tema? Participe das minhas enquetes e diga nas minhas mídias sociais. Me procure como Dr. Paulo Mendes Júnior no Facebook, no Instagram. E não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube. Até a próxima coluna de saúde. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. É seu dever cuidar do medidor de energia instalado no imóvel e garantir o acesso livre sempre que a Copel precisar fazer algum serviço. É proibido instalar grades que impeçam a abertura da tampa do medidor, romper o lacre de segurança ou fazer qualquer alteração no conjunto da sua entrada de energia. Seguir essas orientações garante agilidade no atendimento e evita acidentes. Copel, pura energia. 12h44. Estamos de volta com o programa Pura Vida Acontecendo. E agora vamos dar sequência para a nossa leitura da semana aqui na Rádio Cultura de Curitiba. E vamos abrir aqui as cartinhas. O oráculo semanal, ele também traz diferentes tipos de baralhos. Então, aqui no estúdio, eu já deixo ancoradinhas as cartas que serão as cartas de interpretação também para esses dias, que eu falei aqui do dia 7 ao dia 13 de outubro. A nossa leitura sempre acontece nas quartas ao meio-dia, então a gente já pega o meio da semana para a gente trazer essa reflexão dos dias que já passaram. Tem acontecido situações aqui que fazem sentido com esses assuntos, e já antecipar para os dias que vão seguir, para que sempre no meio da semana a gente tenha essa uma hora aí de pausa para reflexão no meio do nosso dia. E a carta que eu trago hoje aqui como direcionamento para os nossos dias nessa semana é a carta do serviço. A carta do serviço, ela faz parte do oráculo da cura vibracional prática, que é um dos oráculos que eu uso em atendimento, e nesse momento eu faço uma leitura. Então a carta do serviço diz assim: você pode agora dar livremente de si mesmo, mesmo que ainda sinta que está separado de outras pessoas. A memória é o código das possibilidades de vida que são recriadas como serviço à vida. Quando você se lembrar mais claramente do seu verdadeiro propósito, saberá quais são as suas possibilidades. Sinta-se feliz por servir aos outros, especialmente aqueles que buscam o divino. Mas perceba que até mesmo um mendigo, um criminoso, um desorientado, estão todos eles em busca desse divino. A sua presença, oferecida com amor, é um sinal para eles da presença do divino. Pode ter certeza de que o serviço realizado com boas intenções aproxima você também do divino. Em todos os pensamentos, em todas as palavras, em todos os atos benevolentes, você é levado para mais perto da fonte. Se você vê outras pessoas como se fossem você mesmo e cuida delas como cuidaria de si, você está realmente servindo com devoção. Sirva ao Criador. Visualize e sinta o serviço como o seu nascimento para o mundo. O serviço diz: você e eu somos um só. Ainda assim, eu anseio por dar e receber. Eu recebo o dom da vida e quero servir a vida, aceitando a mim mesma que agora eu posso ajudar os outros. E a carta final traz uma afirmação que diz o seguinte: estou servindo aos meus semelhantes e aos seres sencientes, sendo simplesmente sensível a eles. E aqui faço um adendo das minhas percepções, até para que a gente possa trazer isso para um viés que não seja religioso, para a gente entender que esse lugar de sirva ao Criador
e divino está muito mais associado à nossa consciência de poder trazer essa realidade. Então eu gosto de interpretar essa ideia de serviço não de forma religiosa exatamente, para que isso possa tomar uma proporção ainda mais ampla e a gente entenda esse servir ao Criador como servir a algo maior que o nosso ego, que a nossa forma de pensar sobre as coisas, que a nossa forma de julgar. Então, quando eu estou servindo para algo maior do que a mim mesma, eu não estou fazendo aquilo para parecer boazinha. Quando eu estou servindo a algo por livre, espontânea vontade ou intenção de que aquela situação melhore, eu não estou fazendo aquilo na expectativa de ser vista de uma determinada forma ou maneira que me gere uma expectativa de retorno, né? Poxa vida, eu fiz aquilo e aconteci, e servi, estive lá trabalhando e fazendo o meu melhor, e aquilo pode vir já incutido ali de uma frustração. Então eu gosto de ampliar essa carta de estar a serviço aqui também, entendendo que essa parte de devoção é esse lugar de entrega, né? Esse estar a serviço como um exercício primeiro de autoconfrontação, porque exige muita entrega, exige a gente realmente olhar para as situações que a gente está fazendo esse serviço, desde o serviço do trabalho, desde aquilo que a gente oferece, desde aquilo que a gente tem que fazer, porque é a nossa obrigação, nosso dever, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Todas essas pequenas situações, de alguma forma, quando a gente está a serviço, somos então sim esses agentes luminosos. Você não faz ideia do que às vezes você está fazendo na melhor das intenções e sem nenhuma expectativa pode fazer de mudança para uma pessoa, para um ambiente, para uma situação. E eu gosto de imaginar na minha cabeça fantasiosa de que muitas vezes a gente está infiltrado nas situações para estar a serviço. Então essa sensação de estar infiltrado em lugares onde realmente precisa daquela energia, precisa daquele meio de comunicação, daquele tipo de diálogo, daquele jeito que só você consegue trazer. Então, perceber isso intuitivamente ou conscientemente é um exercício simultâneo nessa realidade. Está acontecendo a todo momento, a gente está a serviço a todo momento, a gente está fazendo com que essa energia fortaleça as nossas realizações, as nossas dinâmicas, as nossas relações. Então isso não tem nada a ver com ser bonzinho, com ser boazinha, que é uma compulsão de certa forma egoísta, que é uma máscara de falsidade muito comum aos meios religiosos e dogmáticos, que está coberta de aparentes serviços, né? Você tem que fazer isso pelo próximo para merecer um lugar não sei aonde, você tem que fazer de determinado jeito, mas que tudo isso serve a esses desejos ocultos, ou de uma instituição, ou de alguém que se coloca como autoridade, ou mesmo de um indivíduo que está por trás, fazendo muito barulho, mas usando esse canal, que poderia realmente estar a serviço de uma forma bem descomplicada, usando esse canal de uma forma distorcida. Então, a responsabilidade aqui para a gente estar nesse cenário, né, que é o que essa carta traz, é o cenário para a semana, olhar para essa responsabilidade de estar a serviço como uma responsabilidade, primeiro, consigo mesmo. Porque tudo que se estende dessa compreensão de que a responsabilidade é minha comigo mesma, de como eu vou trabalhar, de como eu vou fazer, de como eu vou cuidar da minha energia, do meu dia, da minha rotina, estando a serviço, realmente, olhando para que essa energia cresça e se expanda e eu possa me nutrir daquilo que eu faço, essa compreensão ela é muito mais assertiva quando ela chega na direção do outro. Porque aí você já tá com a sua parte de responsabilidade em dia e não vai precisar ficar infernizando o amiguinho que não faz o serviço dele. Então aí fica muito mais fácil de você também entender com as dinâmicas. Quando os outros entram em falta, você já pode dar espaço para que o outro esteja ali nas suas responsabilidades, porque você está ocupando cuidando do seu. E na hora de precisar ter um diálogo e de comunicar, você não vai precisar trazer toda a sua energia para comunicar aquela falta. Você usa só aquilo que é necessário. Ou seja, essa assertividade, quando a gente está a serviço, é algo que faz muita diferença. Então, estar a serviço
não é compensar culpas e erros e faltas, nem as nossas, nem a dos outros. Então esse é um tema para que a gente entenda que a energia ela sempre chega primeiro, né? A gente sabe quando... A gente consegue sentir quando a gente tá a serviço, se a gente tá fazendo o que tem que ser feito, por mais que a gente tenha que se enganar, no fundo a gente sabe. E a gente sabe quando o outro também tá atuando e tá servindo da forma como se pode ser. E aí a gente traz aqui para ir finalizando a nossa carta que traz a posição da mochila. Ela é uma carta muito pequenininha do baralho cigano, que eu estou segurando aqui, mostrando no Instagram da Rádio Cultura de Curitiba e também no Vanessa Panambi. E essa carta da foice, ela traz o seguinte: toda semana a gente vai trazer uma posição de algo que a gente precisa liberar, que eu vou chamar de mochila, que é aquilo que está pesando naquela semana e que a gente precisa soltar. E dessa vez, simbolicamente, então a gente traz a carta da foice como algo que a gente precisa descartar muito rápido. Então, imaginar que a gente tem uma ferramenta e que se a gente está tirando a mochila é porque, primeiro, ela não tem função dentro da mochila, e segundo, que a gente precisa usar rápido e a gente precisa usar e descartar. Então, ou você faz o corte de uma vez de algo que está aí sinalizando a necessidade de ser cortado, ou a vida faz por você. Então, esse lugar de escolha, ele também pode ainda ser antecipado. Se a gente colocar essa energia para um prazo maior do que essa semana, e é claro que cada um vai entender isso e ficar se faz sentido, porque aqui eu estou falando para coletivo e não para individual, a gente vai entender que tem algo que pode ser descartado. Às vezes é um pensamento que está aí repetitivo, às vezes é uma relação, às vezes é um lugar mais físico, mais intenso, mas para que a vida não precise fazer o seu trabalho de forma inesperada, veja aí o que precisa ser liberado, para que essa energia de perda possa ser resolvida. Ou você sair de onde você está, de alguma forma aí, a grosso modo, apodrecendo, ou você observar o que ou quem precisa se distanciar, se separar, para renovar e cuidar do próprio desenvolvimento, para que tenha espaço para cuidar da própria vida. E aí a gente vai para a posição seguinte. Observando isso, a gente tem a carta que abre caminhos. Essa cartita aqui é a carta dos trevos. E a carta dos trevos, ela vai trazer uma certa encruzilhada para que a gente observe, porque ele tem duas forças aqui. Vamos imaginar os trevos como aquele que tem muita persistência e resistência e pode nascer em qualquer tipo de solo, e também aquela energia que, de certa forma, é uma erva daninha. Então, se a gente tem a foice, a gente vai primeiro cuidar das ervas daninhas, né? O nosso esforço é simplificar ao máximo o nosso terreno para que ele fique mais fértil logo na sequência. Então, as soluções, elas dependem muito da nossa atitude diante dos impedimentos. A gente precisa sim de persistência diante de alguns solos áridos, diante de algumas dinâmicas que a gente está vendo que não vai acontecer bem como a gente estava esperando, mas essa soltura também serve para a gente não ficar criando um problema onde não tem, principalmente a partir do final de semana. Então, esse tirar as ervas daninhas, entender que tudo é passageiro, que os atrasos também fazem parte desde que nós estejamos em dia com a nossa responsabilidade, e até a necessidade de recuo, de silêncio, entendendo que essa abertura de caminhos para o trevo traz boa sorte, aquilo que primeiro a gente tem coragem de lidar. Então, esse autodomínio também está ligado a não interferir, não entrar lá no terreno do outro para dizer o que o outro tem que fazer, não entrar numa situação que você sabe que vai ser negativada. Então, essas sombras, esse desejo de repente, tentar deixar tudo num lugar muito concreto, precisa trazer uma atenção aos movimentos, às oportunidades, para que a gente possa lidar com um caos passageiro, um conflito iminente, de uma forma onde a gente tenha bastante consciência, aonde a gente está criando problemas e aonde a gente realmente está trazendo soluções. Então, tudo isso depende das nossas atitudes. Então, com essas reflexões da semana, com essa entrega de informações, a gente vai
finalizando o nosso programa Pura Vida Acontecendo. Agradeço a quem está acompanhando aqui ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba 930, pelo Instagram da Rádio Cultura, pelo Instagram Vanessa Panambi. Agradeço a presença de todos vocês. Para quem não conseguiu assistir ou ouvir todo o programa, depois vocês vão encontrar gravado nas redes sociais da Rádio Cultura de Curitiba. E eu volto com vocês na próxima quarta-feira, ao meio-dia, com a Pura Vida Acontecendo. Besitos e até a próxima! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!